E aí, galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Pai Senhor. Nós estamos começando mais um devocional para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de ler com vocês aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 19, que diz: Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Queridos, nós precisamos lutar para manter a nossa santidade. Mas não é só santidade no falar, mas também a santidade no nosso corpo. Nós precisamos glorificar a Deus com a nossa forma de nos portar, com a nossa forma de nos vestir, porque o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Nós vivemos em um mundo que tudo está muito banal, que todo pecado não é pecado mais. Mas a Bíblia, queridos, ela continua, a palavra de Deus, ela continua pura. A palavra de Deus continua a mesma para quem quiser seguir, ela continua a mesma. E a Bíblia ainda nos ordena a sermos santificados todos os dias, a buscarmos a santidade todos os dias. O Evangelho ainda é sobre santidade. Queridos, isso não nos isenta de pecar em certos momentos. Vai ter dias que nós vamos estar fracos espiritualmente e a carne acaba dominando, mas nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender e trocar a nossa rota e buscar o conserto. Nós precisamos nos consertar diante de Deus e fugir da imoralidade, queridos. No mundo que nós estamos vivendo, existem relacionamentos tão rasos. A gente fala para alguém que é casado, a pessoa fala: nossa, tadinha, enfiou a vida no buraco, Eu sou uma pessoa que me casei nova e sempre que alguém me pergunta a minha idade e tal, e acaba surgindo assunto de casamento, ou então eu falo alguma coisa, eu vou falar com meu esposo, ou então, meu esposo faz isso e aquilo. A pessoa fala: esposo? Como assim? Quantos anos você tem? A pessoa se indigna. Por quê? Porque o casamento hoje em dia perdeu o valor. Uma relação mediante a Bíblia, hoje em dia, ela perdeu o valor. As pessoas não querem mais ter compromisso. As pessoas hoje em dia, elas têm medo de se relacionar e machucar, e elas ficam em cima do muro. Não, vamos namorar aí uns 10 anos e depois a gente vê o que a gente faz. Queridos, nós que somos cristãos, a gente já começa o namoro com a intenção de casar. Por mais que muitas vezes nós sejamos falhos, mas a nossa intenção já precisa começar um namoro para casar. Isso eu estou falando para cristãos. Isso eu estou falando para aqueles que seguem a Bíblia. Nós cristãos muitas vezes falhamos, Eu falo por mim, a gente começa a namorar nova, porque a gente quer ter, um companheiro. A gente vê nossos colegas de escola, nós vemos nas redes sociais pessoas namorando e a gente acha aquilo ali legal. A gente acha legal ter uma pessoa do nosso lado, mas a gente precisa colocar na nossa cabeça que relacionamento, queridos, não é para suprir nossa carência. Um relacionamento não é para ter status, mas perante a Bíblia, o relacionamento é para nós nos casarmos, constituirmos uma família, sermos bênção na presença do Senhor, conseguirmos
cooperar dentro da casa do Senhor. Então nós precisamos pensar, né? Por que eu quero um namoro agora? A Bíblia vai dizer: seja digno de honra, seja honrado entre vocês o matrimônio. Então, se nós somos cristãos, nós ainda precisamos honrar o matrimônio, nós ainda precisamos honrar a santidade. Melody, eu não consegui, eu já errei, o que eu faço, querido? Se arrependa, reveja o seu caminho, veja o que pode ser feito para que você volte à comunhão, sabe? Eu sei que muitas vezes quando a gente peca, a gente sente vergonha, porque mesmo dentro do meio cristão nós somos julgados. Nossa, mas fulano, nossa, mas ciclano. Mas nós precisamos, queridos, nos preocupar com a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos nos preocupar que o nosso corpo, ele pertence a Deus desde o dia que nós aceitamos Jesus, desde o dia que nós levantamos a nossa mão e falamos: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Nós nos entregamos a Deus de corpo e alma. Então nós precisamos nos atentar a isso, porque a gente vive num mundo que relacionamentos banais, eles se normalizaram. As pessoas estão com um hoje, estão com outro amanhã, estão com outro na semana que vem, e com todos que fica vai para a cama. A Bíblia fala que quando nós nos deitamos com uma pessoa, quando nós nos unimos com uma pessoa, nós nos tornamos uma só carne com ela. A Bíblia fala, né, que quando casa a gente se torna uma só carne, mas o ato, ele faz com que nós sejamos uma só carne com uma pessoa. E aí, com quem nós estamos nos unindo, querido? A Bíblia vai dizer, lá em 1 Coríntios 6 e o versículo 15: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Então essa palavra, ela é uma palavra assim, que parece dura, mas é uma palavra necessária, porque é uma palavra que nos esclarece a vontade de Deus, é uma palavra que nos leva à reflexão, que nos leva ao arrependimento e à mudança de vida. Quando nós nos entregamos a qualquer pessoa, é como se nós estivéssemos tomando um membro de Jesus, uma parte do corpo de Jesus, e unindo com o pecado. E não dá para ser assim, meus queridos. É exatamente isso que esse versículo está dizendo. Será que eu posso tomar um membro de Jesus? Será que eu posso tomar uma parte do corpo de Jesus e unir cada dia com uma pessoa? Queridos, isso não existe. Nós precisamos respeitar o nosso corpo, porque nós somos partes do corpo de Jesus. Nós precisamos fugir da imoralidade, nós precisamos fugir daquilo que nos tenta. Nós precisamos fugir, queridos. Então, que nesse dia nós possamos pensar, que neste dia nós possamos refletir nos nossos relacionamentos, que nós possamos refletir naquilo que nós temos feito quando nós estamos sozinhos, porque, queridos, nós somos seres humanos, a gente cai, a gente erra, mas permanecer no erro, queridos, é uma escolha. Cair também, infelizmente, queridos, é uma escolha, porque a Bíblia vai dizer que nós não sofremos tentação que a gente não possa vencer, né? Deus não permite que nós sejamos tentados além daquilo que a gente consiga suportar. Então, se nós fomos tentados e nós caímos, é porque nós estávamos fracos, é porque nós não vigiamos, nós escolhemos pecar. Mas se nós caímos uma vez, a gente tem
a oportunidade, queridos. Nós temos a escolha de não cair de novo. A gente às vezes cai porque a gente é bobo, a gente acaba não vigiando, então a gente cai. Mas permanecer no erro, queridos, é uma escolha. Errou, levanta, bate a poeira, procura o conserto, porque nós somos partes do corpo de Cristo e nós precisamos glorificar ao Senhor no nosso corpo. O nosso corpo, queridos, não é um objeto que pode passar na mão de qualquer pessoa. O nosso corpo não é um troféu para ficar sendo exposto por aí. O nosso corpo é precioso, é parte do corpo de Jesus e precisa ser honrado, porque a Bíblia nos pede para glorificar a Deus no nosso corpo. Glorificar a Deus, porque Jesus nos pagou com preço de sangue. E muitas vezes nós vendemos o nosso corpo, nós vendemos a nossa imagem por visualizações no Instagram. Quantas pessoas estão vendendo seu corpo por dinheiro, quando nós fomos comprados há 2000 anos atrás por preço de sangue? Jesus morreu por nós. O versículo 20 do capítulo 6 de 1 Coríntios que nós lemos diz: porque vocês foram comprados por preço, e não foi com ouro, não foi com prata, não foi com diamante, não foi com rubi, queridos, foi até a última gota de sangue de Jesus jorrando naquela cruz. E hoje em dia nós estamos vendendo o nosso corpo por mixaria. Melody, mas eu não tô vendendo meu corpo por visualização. Melody, mas eu não tô vendendo meu corpo por dinheiro. Mas muitas vezes, queridos, a gente expõe o nosso corpo por aprovação, buscando a aprovação dos outros, buscando aprovações de homens, buscando a aprovação de mulheres. E isso não agrada o Senhor, porque quem chega até nós, interessados em nós pelo nosso corpo, interessados em nós pela nossa beleza, não valoriza o nosso caráter, não valoriza aquilo que nós temos de mais especial dentro de nós, não valoriza a presença de Deus dentro de nós, só quer saber do nosso corpo. Se nós fisgamos um homem pela exposição do nosso corpo, ele vai vir até nós interessado no corpo, no carnal. Se você fisga uma mulher pelo teu corpo, ela vai até você somente pelo carnal. Mas quando nós nos resguardamos, quando nós transparecemos mais aquilo que é interior do que é exterior, a tendência é que nós atraiamos pessoas que estejam interessadas em caráter. Nós fomos comprados por preço de sangue, querido. Então, não se entregue para qualquer pessoa, sabe? Selecione as pessoas que vão andar com você. Selecione bem a pessoa que vai ter o privilégio de passar o resto da vida com você, deitado do seu lado, construir uma família com você. Pense, querido, que a pessoa que você escolher para ficar na sua vida, ela não vai estar com você só nos momentos bons. Essa pessoa vai ter que te ajudar a criar os seus filhos. Essa pessoa vai conviver com você todos os dias dentro da sua casa. Essa pessoa, ela vai conviver com você diante de traumas que a vida possa te trazer. Essa pessoa vai ter que te consolar quando você estiver velando pessoas que você ama. Então escolha bem a pessoa que você vai colocar do seu lado, a pessoa que você vai colocar dentro da sua casa. Não pense somente com as emoções, não pense somente pela beleza, porque a formosura é vã, mas a mulher, o homem que teme a Deus, será sempre elogiado, será sempre honrado. Então, o Senhor naquela cruz mostrou o valor que nós temos, e é preço de sangue. Então, nesse dia, se valorize. Enxergue em Deus, enxergue em você o valor que Deus vê, porque nós temos um valor. Perante Deus, nós somos extremamente valiosos.
ao ponto dele ter enviado Jesus para derramar o seu sangue santo em nosso favor. E hoje nós entregamos o melhor que há em nós, pelo mínimo que os outros nos entregam. Não faça isso. Se valorize, se resguarde, enxergue que Deus te vê como alguém precioso. Homem, se valorize. Mulher, se valorize, porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. E se você já caiu, está pelejando, permaneça firme, porque o Espírito Santo nesse dia vai te visitar com a força, com a disposição que você precisa para se conectar com Deus, para se afastar do pecado, porque a vontade de Deus é que nós estejamos sempre bem perto dele e que nós valorizemos o nosso corpo da mesma forma que ele valoriza. Então, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. A palavra de Deus vai dizer para que nós glorifiquemos a Deus em tudo que a gente faça, né? A Bíblia vai dizer que tudo que vocês façam para a glória de Deus, quer comais, quer bebais. Então, queridos, faça tudo para a glória de Deus, que as suas ações glorifiquem a Deus, que as suas palavras glorifiquem a Deus, que os seus pensamentos glorifiquem a Deus, sabe? Até para comer, glorifica a Deus. Tudo que você for fazer, pare e pensa, isso glorifica a Deus? Isso é bom? Isso é de bom proveito? Se não for, querido, larga a mão. E o Senhor tem uma grande recompensa para quem se mantém em santidade. A maior promessa que nós temos na nossa vida é que nós vamos para o céu. Então, querido, guarde a tua coroa para que ninguém roube ela. Em nome de Jesus, eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela nossa casa, pela nossa vida, pela nossa família, Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, com todo o nosso coração pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu. Pai, nesse dia nós queremos te pedir perdão, Pai, porque muitas vezes nós não sabemos valorizar o nosso corpo. Nós não sabemos, Pai, nos valorizar da forma que o Senhor nos valorizou. A Tua palavra diz que o Senhor nos comprou, Pai, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi preço de sangue. O Senhor, meu Pai, vê valor em nós e muitas vezes por visualização, por dinheiro, por aprovação, nós vendemos, Pai, o nosso corpo. Nós entregamos, Pai, os nossos sentimentos, nós entregamos o que há de mais valioso em nós, Pai, para qualquer um que passa na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, neste dia nos ajude a valorizar o nosso corpo. Nesse dia nos ajude a selecionar as pessoas que vão andar conosco. Meu Pai, visita cada pessoa que está assistindo esse devocional agora, Senhor, e ajuda ela, meu Deus, a escolher a pessoa que vai estar do lado dela para o resto da vida. Eu sei, Pai, que muitas vezes nós ficamos desesperados, a carência é muita. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa visitar essa pessoa agora e possa retirar dela, Pai, toda essa carência excessiva, todo esse vazio que ela sente, Pai. Que o Senhor possa preencher essa pessoa hoje com o seu amor. Que o Senhor possa ajudar, meu Deus, essa pessoa a apreciar a própria companhia, Pai. Porque o casamento, Pai, não são pessoas incompletas tentando se completar, mas são pessoas, meu Pai, que já são completas pelo Teu Espírito Santo, completas, meu Pai, pela sabedoria, completas pelo domínio próprio, completas por todos os Teus frutos, meu Pai. São pessoas completas, meu Pai, que juntas vão transbordar amor, que juntas vão transbordar propósito, vão transbordar unção, Pai. Então, em nome de Jesus, ajude essa pessoa hoje a ver propósito em seus relacionamentos. Ajuda essa pessoa hoje a ver propósito no casamento.
a ver valor no casamento, Pai, a enxergar o valor que o Senhor enxerga no casamento, nas relações, Pai. Em nome de Jesus, Pai, livra essa pessoa hoje da imoralidade. Nós sabemos, Pai, que não é fácil. No mundo que nós estamos, Pai, tudo é normalizado, mas hoje nós temos a chance, Pai, de converter os nossos caminhos. Hoje nós temos a chance, meu Deus, de nos arrepender e nos colocar diante da Tua presença e dar o devido valor ao nosso corpo, Pai. Hoje nós temos a chance de parar de cometer o pecado, meu Pai, de pegar uma parte do Teu próprio corpo, Jesus, de um membro do Teu próprio corpo, meu Pai, e juntar a qualquer pessoa. Em nome de Jesus, Pai, nos livra disso. Nos ajuda, meu Pai, a fazer o que é certo daqui para frente. Meu Pai, perdoa os nossos pecados e nos ajuda, meu Pai, a ficar firme na Tua presença. Nos ajuda, meu Pai, a valorizar o Teu sacrifício naquela cruz, porque nós fomos comprados, Pai, por preço e por preço de sangue. Nós fomos comprados por um Pai que enxerga valor em nós. Nós fomos comprados, meu Deus, por um Pai que nos ama, e nós não precisamos, meu Pai, mendigar amor, mendigar atenção em lugar nenhum, meu Pai, porque nós já somos amados, nós já recebemos atenção, nós já somos queridos e valorizados por um Deus que não poupou, que não pensou duas vezes em entregar o seu próprio Filho por nós, para nos reconectar com Ele. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo e tchau!